119, 137. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aperto e angústia se apoderaram de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Se não fosse a tua palavra, Senhor, com certeza o Senhor teria que conseguir outro meio de falar-nos, de orientar-nos. Mas o Senhor escolheu a tua palavra e ela é impressionante. E o Senhor tem nos ensinado, nos inspirado, nos sustentado, nos edificado pela tua palavra. Nós te damos graças por isso. E te agradecemos por mais uma noite podermos estudar a sua palavra. E por esse salmo tão impressionante, tão maravilhoso, que estamos quase terminando, nós, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude, a, assim como este homem, podermos honrar e valorizar a tua palavra acima de tudo. Ó Senhor, nos guia diante da tua palavra nessa noite. Que teu Espírito nos ilumine para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, essa é a 18ª estrofe de 22 que tem esse salmo. Então, se Deus permitir, quarta que vem nós vamos estar encerrando o estudo desse salmo. E essa estrofe vai do verso 137 a 144, que lemos agora. E poderíamos dizer que um tema principal nessa estrofe é perfeição. Perfeição. A perfeição tanto de Deus quanto da sua palavra. É o que o salmista fala sobre isso nessa estrofe toda hora. Vamos ver o verso 137, por exemplo. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. 138, os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O 140, a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. O 142, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. O 144, a justiça dos teus testemunhos é eterna. Então nós temos o salmista falando de que Deus é perfeito, portanto sua palavra é perfeita, porque a palavra a Bíblia Sagrada foi soprada por Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada, nós lemos, né? Mas a maneira mais próxima do grego de falar é toda a escritura é divinamente soprada por Deus. É aquela ideia de que quando a gente fala, a gente sopra, né? Ao mesmo tempo. Deus falou, Deus exalou. E se Ele falou, Ele é justo. Então, se Ele falou, é lógico que sua palavra também é justa. Sua palavra é perfeita,
O salmista fala que ela é eterna, ela é justa. Deus é perfeito, sua palavra é perfeita, não há erros na Bíblia, não pode haver. Seus mandamentos são justos, todos eles. Por mais que às vezes a gente queira achar defeito neles, seus mandamentos são justos, suas histórias são verídicas. Nenhuma história bíblica é uma fantasia, a não ser que a Bíblia diga que é uma fantasia. Existem histórias na Bíblia que a Bíblia explica que é um conto. Suas histórias são verídicas, seus milagres autênticos. Todos os milagres registrados na Bíblia aconteceram literalmente. E suas doutrinas verdadeiras. Todas elas, porque saíram da boca de Deus. Então, diante de tanta perfeição, nós devemos ter certas atitudes para com a palavra que espelham as atitudes daquele servo. Diante de tanta perfeição, nós devemos nos indignar quando esquecem a palavra. Veja o verso 139. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Veja, você se lembra de alguém quando lê o meu zelo me consumiu? Está escrito sobre o Senhor Jesus que o zelo da casa do Senhor o devorou. Foi por isso que ele foi lá e expulsou todos os vendedores da casa de Deus, por causa do zelo. Então, meu zelo me consumiu. Isso aqui podia ser muito bem o Senhor Jesus falando. O meu zelo me consumiu, quer dizer, eu fiquei arrasado, devorado por dentro, aquela angústia, aquela tristeza. Por quê? Porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra do Santo Deus, então, quando a gente vê a palavra sendo desprezada, a gente deve sentir uma indignação interior muito grande. Claro que isso nunca vai se espelhar em tratar ninguém com violência ou com desrespeito, claro que não. Mas dentro de nós, aquela tristeza, porque quando desprezam a palavra, estão desprezando o próprio Deus. Tem coisa que pode entristecer mais um cristão do que um ateu? Uma pessoa dizer na sua cara assim, Deus não existe. Então, é o que ele está falando aqui. Os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Se a palavra é perfeita, então nós devemos amá-la. Veja o verso 140. A tua palavra é muito pura. Algumas vezes a Bíblia fala sobre isso. Fala que a Bíblia ela é pura até como prata refinada. Tem várias expressões para falar sobre a pureza da palavra. Aqui ele fala, a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Então a Bíblia é digna de ser amada, e se nós consideramos a Bíblia como a palavra perfeita de Deus, nós devemos amá-la. Irmãos, é que nós não temos essa noção, mas a Bíblia, ela tem o mesmo peso do que se os céus se abrissem e Deus falasse. É o mesmo peso. Vocês sabem que Deus falou 3 vezes quando Cristo esteve aqui nesse mundo. 3 vezes, este é meu filho amado em quem me comprazo, este é meu filho amado, ouçam, já o tenho glorificado e o glorificarei. 3 vezes ele falou. Ouviram a voz de Deus, soando como um trovão do céu. Pois essa palavra aqui tem o mesmo peso da palavra que saiu da boca de Deus, direto do céu para a terra. Aliás, diríamos que, com exceção dessas 3 vezes que Deus falou, mas até mesmo nós podemos confiar mais na palavra de Deus escrita do que em qualquer palavra que a gente ouça do céu
ou ouça dentro de nós, vamos dizer assim. Na igreja, há séculos atrás, surgiu um movimento chamado os Quakers, aquela... Como é que é o... que bota na aveia? Isso, aveia Quaker. Os fabricantes são esse pessoal. Aí vem até aquele pessoal com um lencinho na cabeça. Os Quakers, eles eram uma igreja que separavam, ainda existe até hoje, eles se separam da sociedade, vivem num rancho, num sítio, e vivem suas vidas lá. Os Quakers, eles adotaram algo muito, muito, muito perigoso e até errado, eles diziam o seguinte: nós não precisamos de Bíblia, Deus fala diretamente a nós. E o que nós sentimos interiormente é a voz de Deus. Então, Bíblia, esquece Bíblia. Algumas igrejas hoje são assim. Na prática são assim. Deixa a Bíblia para lá, vamos ver o que Deus está falando com o nosso interior. Isso não é correto. Nós temos que dar a palavra de Deus o primeiríssimo lugar como a revelação perfeita de Deus. Todas as outras vozes que nós vemos a ouvir, não temos certeza se procedem de Deus, de nós ou do diabo. Mas essa palavra é puríssima, então podemos amá-la com certeza. Mas porque a palavra é perfeita, nós também devemos retê-la. Veja o Salmo, o verso 141. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. É claro que esse pequeno desprezado, ele está falando aos olhos dos inimigos dele. Os inimigos dele o viam como pequeno e desprezível. Mas ele diz que, mesmo em meio a essa luta contra os inimigos dele, ele não esquecia a palavra de Deus. Ele retinha, lembra? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está no Salmo 119. Então, se a palavra é perfeita, nós devemos amá-la, nós devemos retê-la dentro do nosso coração, na nossa memória. É muito bom quando os irmãos podem conversar sobre a Bíblia sem sequer abrir a Bíblia. Só conversando daquilo que eles têm na mente, que aprenderam da Bíblia. Que coisa importante. Nós devíamos conhecer tanto a Bíblia que não precisaríamos ficar dependentes de um volume à nossa frente, mas que pudéssemos realmente conhecer o seu conteúdo. Talvez não decorando versos ou versículos, mas sabendo o que a palavra de Deus diz. Sem decorar capítulos ou versículos, talvez, mas conhecendo. Então, se a palavra é perfeita, irmãos, nós também temos que ter prazer nela sempre. Olha o verso 143. 143. Lembra que ele está falando tudo isso no meio de um contexto de perseguição, de ataque. Olha o 143. Aperto e angústia se apoderaram de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. Olha, ele fala de aperto e angústia e de prazer ao mesmo tempo. Então a gente não deve estranhar quando nós temos emoções e sensações diversas, divergentes. Por quê? Porque existem situações diversas. Em relação aos seus inimigos, ele sentia aperto e angústia. Mas em relação à palavra, ele sentia prazer. E a própria palavra, vamos dizer assim, fazia com que ele suportasse o aperto e a angústia. Porque nada melhor na hora do aperto e da angústia do que uma promessa de Deus, não é mesmo? Quando nós estamos com medo, ou com um senso de abandono, nós meditamos na palavra que diz: não te deixarei, nem jamais te desampararei. Puxa. Se a gente sabe realmente meditar, pensar nisso com fé, a sensação de abandono vai embora. O Senhor está comigo.
Quando a gente está preocupado se vai dar para pagar as contas, se vai dar para comprar o arroz e o feijão, e está cada vez mais difícil, a gente ouve Mateus 6 ecoando na nossa mente. Não estejais ansiosos com o que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir. Olhai para os lírios do campo, olhai para os pássaros. Eles não são vestidos, não são alimentados pelo seu Pai Celestial, vocês não valem muito mais do que eles. Não temam, busquem primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, lhes serão acrescentados. Quer dizer, você bebendo essa palavra, aceitando ela como uma palavra de Deus, verdadeira, não como uma especulação, você se sente seguro. Deus vai me alimentar. Quando você se sente cercado pelo diabo, ameaçado pelo inimigo, e aí você lembra das promessas do Senhor, em breve Deus esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E tantas outras promessas. Então, eu encontrei aperto e angústia, se apoderaram de mim, mas mesmo assim, teus mandamentos são meu prazer. E é interessante, né, que eu falei de promessas, né? Mas ele não falou, tuas promessas são meu prazer. Teus mandamentos. Justamente aquela parte que a gente acha que, às vezes, é um tédio, que a gente acha que é exagerado, que a gente acha que não precisa, que não precisava ser tão rigoroso assim. Essa parte que ele fala é meu prazer. Sabe, irmãos, nós devemos ser filhos de Deus de tal forma que Deus diz assim, lá no Velho Testamento, olha, aquele que não guardar o meu sábado morrerá apedrejado. E foi apedrejado pelo menos um. E você lê aquilo, você não diz assim, oh, que horror, que covardia, que crueldade. Não. Você diz assim, Deus disse isso, então certamente é bom. Certamente Ele sabe porque Ele está fazendo isso. E é justo. E além de tudo, a gente ainda teme. Se eu estivesse lá naquela época, eu ia tentar guardar isso aí. Porque o Senhor mandou. Os teus mandamentos são meu prazer. Se a palavra é tão perfeita assim, então nós devemos procurar entendê-la. Veja o verso 144, que ele repete várias vezes isso, né? A justiça dos teus testemunhos é eterna, dá-me inteligência e viverei. Me dá capacidade de entender, inteligência espiritual, entendimento. A palavra aqui não precisa ser inteligência, pode ser entendimento, compreensão. Então, dá-me entendimento, compreensão da tua palavra, e então eu viverei, porque a tua palavra é a vida. Lembra quando o Senhor Jesus falou que as palavras dele eram espírito e vida? João 6, que palavra maravilhosa, né? As minhas palavras são espírito e vida. O salmista sabia disso. Então, irmãos, se a palavra ela é tudo isso, né? Realmente nós devemos tê-la em grande honra. Em grande honra. Ele chama aqui a palavra de justa, como Deus é justo. Ele diz que a palavra é pura. Ele diz que a palavra é eterna. Verso 144, a justiça dos teus testemunhos é eterna. Na mesma frase ele fala que a palavra é justa e eterna, porque Deus é justo e eterno. Você tem que ligar, irmão, a palavra e Deus, entendeu? Porque não está desassociado. A palavra e Deus estão ligados um ao outro. Porque um ser é aquilo que ele fala. Deus falou, Deus está empenhado nessa palavra. Então, uma coisa que a gente perde, assim, quando não consegue visualizar, sentir às vezes, que quando você está lendo a palavra, Deus está falando com você.
É porque às vezes você queria assim, tipo, né? Assim diz o Senhor, servo tal, faça isso assim, assim, assim hoje. E nesse mês você fará isso, isso. Porque você queria uma palavra assim, né? E a palavra é para todos. E dentro dessa palavra que é para todos, é para nós também. Mas Deus não entra nos detalhes mínimos, às vezes, de coisas. Às vezes, Ele até nos transmite alguma ideia pela palavra. Mas nós temos que... Outra coisa também, a palavra, às vezes, é difícil você interpretar ela, porque o Senhor Jesus, por exemplo, Ele quer falar de amor. E às vezes Ele não fala assim, como Ele falou em João 13, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não, às vezes Ele conta a história de um samaritano. Ele conta a história de um homem que foi assaltado e ficou lá ferido, arrebentado, e todo mundo passou de largo, e o samaritano passou e ajudou. E nessa história Deus está falando com você, meu filho, ame o seu próximo. Às vezes a gente perde a Bíblia, perde o valor dela, porque a gente não sabe aplicar o que a gente está lendo. É por isso que ele orava tanto, Senhor, dá-me sabedoria, ensina a tua palavra. E conforme, eu tenho explicado isso, conforme você tiver familiaridade com a Bíblia, você vai começar a aprender. Porque cada história que você lê, você deve perguntar, Senhor, o que o Senhor quer dizer nessa história? Qual é a mensagem? E como eu falei, a mensagem às vezes não é tão simples, tão fácil de encontrar, requer um pouco de pensamento. Como o livro de Eclesiastes, por exemplo, a gente lê o livro de Eclesiastes, fica até, né, o que está acontecendo aqui? Que o Senhor não está falando umas coisas, não tem nada a ver aqui. Mas ali é a história de um homem frustrado, Salomão, na sua velhice. Frustrado depois de ter tentado a felicidade com tudo e não ter conseguido nada. Ali é a imagem de um homem sem Deus. E a gente tem que entender isso. E no final ele fala que a sabedoria é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas antes disso ele fala como uma pessoa completamente sem esperança. Então a gente tem que entender o contexto. Por isso, irmão, eu aconselho você, compre uma Bíblia de estudo. Porque nem tudo você vai ter capacidade pessoal, às vezes, de entender. A Bíblia de estudo vai te mostrar. Por exemplo, vai fazer uma introdução ao livro de Eclesiastes, vai te explicar o que diz a mensagem daquele livro, vai te explicar passagem por passagem, e aí você vai conhecer melhor. Agora, acontece que às vezes as pessoas compram a Bíblia de estudo, mas nunca usam. Aí fica difícil, né? Eu recomendo, a melhor Bíblia que nós temos no Brasil atualmente é a Bíblia de estudo NAA, Nova Almeida Atualizada. Embora eu não goste da versão, mas as notas daquela Bíblia, notas de estudo, são as melhores que existem no Brasil e uma das melhores do mundo. Então, só que está custando só R$220, tá? Só R$220. Aí quando der, tá bom? Nós temos que honrar bastante a palavra, porque ela é perfeita. Agora vamos para a 19ª estrofe, que é o verso 145 até o 152, e é também uma estrofe muito importante, e nós vemos nessa estrofe a ideia da devoção. Embora o servo está sempre devoto ao Senhor, mas aqui ele mostra a devoção dele de uma maneira muito intensa. 145 a 152, que é a 19ª estrofe. No verso 145 a 147 e o 149, nós vemos que ele se dedica à oração. Embora todo esse salmo, como eu falei, é uma oração, ele fala em determinados momentos que vai estar em períodos de oração. Veja o verso 145. Clamei de todo o meu coração. Já expliquei que essa expressão de todo o meu coração dele não é aquela ideia do amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aqui não é clamei com perfeição.
Aqui clamei com tudo que eu tinha. A ideia é essa. Na minha imperfeição, eu busquei com tudo que eu tinha. Clamei de todo o meu coração. Escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. 145, 146. A ti te invoquei, salva-me. 147. Antecipei-me à alva da manhã, que é o amanhecer, né? E clamei. Esse aqui falou que, inclusive, ele acordava de madrugada. Isso era um costume antigo dos crentes dedicados, era acordar de madrugada. Esse costume praticamente se extinguiu, né? As pessoas falam, eu já acordo muito cedo para ir para o trabalho. Então, só que os antigos acordavam 4 horas da manhã. Não para ir trabalhar, mas para orar. Os pastores, então, antigos, muitos deles acordavam 4 da manhã e de 4 às 8. Só isso, 4 às 8. Ficavam em oração e meditação na palavra. Então, esse homem, antes do amanhecer, ele já estava orando. E isso imita o que o Senhor Jesus diz em Marcos 1, fala que ele, antes do amanhecer, já tinha ido orar. 149. 149. Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Ele está orando aqui, ele está buscando a Deus com toda a intensidade. Agora, a devoção dele não era só a oração, não, mas era também a obedecer a palavra. 145, 146, no final de cada versículo desse, no 145 ele fala, ele clamou de todo o coração, escuta-me, para quê? E guardarei os teus estatutos. Quer dizer, eu quero obedecer a tua palavra. Ouve-me, Senhor. 146, no final, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Então a devoção dele estava na oração e estava na obediência à palavra de Deus. Uma coisa que é uma das coisas que traz o maior zelo a um cristão dedicado, maior indignação, é quando ele vê a palavra de Deus sendo tratada como se fosse algo assim, está escrito lá, mas, né, deixa para lá, estamos debaixo da graça, né? Mas a gente vê em toda a Bíblia o destaque que Deus dá à obediência. Nossa, é muito grande. Deus praticamente diz o seguinte: se você for obediente, eu vou te abençoar. Se você não for, não vou te abençoar. Pelo contrário. Então, até mesmo um crente salvo, se ele viver em desobediência, ele vai ser castigado. E Deus vai retirar muita coisa dele, vai acrescentar muita tribulação, dificuldade, por causa da desobediência dele. Então a gente tem uma ideia, né? Não, eu já fui salvo pela graça, meus pecados já estão perdoados, então por que eu tenho que obedecer, né? Para que eu tenho que me preocupar em obedecer? É melhor você se preocupar, porque a Bíblia dá uma importância muito grande à obediência. E cuidado com esse negócio de dizer assim, isso aqui é do Velho Testamento. No Velho Testamento, o que não pertence mais a nós é tudo que está relacionado com a lei civil de Israel, aquela questão de separação de tribos, leis de guerra, aquilo não nos pertence mais, e também a lei cerimonial, que se referia a lavagens, a rituais, a sacrifícios, aquilo tudo Jesus cumpriu na cruz. Agora, a lei moral, os 10 mandamentos, aquela quando Deus fala, faça isso, não faça aquilo, faça, essa lei deve ser honrada e obedecida por nós. Está na palavra. Mas isso aqui é Velho Testamento. E daí? Está escrito. E a gente deve respeitar a Bíblia Sagrada. Só com relação aos sacrifícios,
que isso não existe mais, Cristo já cumpriu, e com relação às leis à nação de Israel, porque nós não somos a nação de Israel, somos a igreja. Então essas leis, mas mesmo essas leis cerimoniais e civis, mesmo essas leis, elas têm lições para nós. Nós podemos aprender com elas. Sabia? Muita coisa a gente pode aprender. As leis da guerra, tem muita coisa que nos ensina. Então, irmãos, a gente precisa obedecer, isso faz parte da devoção. Não existe devoção sem obediência. Uma pessoa pode orar 10 horas por dia, ler a Bíblia 10 vezes por ano, se ela não obedece a palavra, ela não é devota de coisa nenhuma, ela não tem devoção nenhuma. Porque junto com a devoção vem a obediência. Então ele deseja obedecer a palavra. Outro sintoma de devoção, ele confia na palavra. Olha o 147. Antecipei-me à alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. Toda vez que você ler esse verbo esperar no Velho Testamento, ele é sinônimo da fé no Novo Testamento. Fé no Velho Testamento só aparece uma vez, que é em Abacuque. Então, esperei, o que ele está dizendo? Confiei, acreditei. Eu estou aguardando o cumprimento da sua promessa. Então, quando está lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Davi está dizendo, eu confiei no Senhor e aguardei pacientemente o seu livramento. Espera no Senhor, anima-te, espera no Senhor, quer dizer, confia no Senhor, aguarda o Senhor com confiança. Então ele está falando aqui, eu estou esperando na tua palavra, eu estou confiando na tua palavra. Outro sinal de devoção é meditar na palavra, verso 148. Os meus olhos anteciparam-me as vigílias da noite. Para quê? Para meditar na tua palavra. O que ele está dizendo? Meus olhos anteciparam-me as vigílias da noite. Ele está dizendo o seguinte, que ele acordava de madrugada para meditar na palavra. Meia-noite, 2 horas, 1 hora, 3 horas, qualquer hora que ele acordava à noite, ele já acordava com a intenção e abria a palavra, ou na memória dele, ele já começava a meditar na palavra. Então ele meditava na palavra de dia, ele meditava antes de amanhecer, ele meditava de madrugada. O homem era uma Bíblia ambulante. E ele só tinha 5 livros. Imagina, irmãos, os judeus devotos e até os não devotos, eles memorizavam a Bíblia. Os fariseus da época de Cristo, eles memorizavam as Escrituras. É por isso que Jesus, ele usa de certa ironia, quando ele fala com os judeus, quando eles perguntam para eles, qual é o maior mandamento? O Senhor fala qual é o maior mandamento, mas também usando de uma ironia, porque o maior mandamento era repetido diariamente pelo judeu, que era o Shema. Deuteronômio 6, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e por aí vai. O judeu sabia de cor, e Cristo fala, esse mandamento que vocês sabem de cor, e repetem todos os dias, esse é o maior mandamento, o qual vocês não cumprem. Então, ele meditava na palavra, se dedicava à palavra, até mesmo de madrugada. E uma pessoa devota a Deus também, ela fica perto de Deus e Deus perto dela. Né? Veja o verso 151. Tu estás perto, ó Senhor. É interessante que o verso 150 fala assim, aproximam-se os que seguem aos malvados, afastam-se da tua lei, tu estás perto, ó Senhor. Quer dizer, os perversos estão vindo, mas tu já está perto aqui de mim. Eles se afastam da tua palavra, mas eu estou próximo a ti, o Senhor está próximo a mim, então eu não preciso temer a proximidade deles. Lembra daqueles hinos do cantor, né? Perto, mais perto quero estar,
perto de ti. Essa era uma expressão muito cantada, muito falada nos tempos antigos, que também tem sido esquecida nos dias atuais da igreja. A gente pensa, né? Não, já sou crente, poxa, estou salvo, né? Na mesa da ceia, haviam 12 apóstolos. Um era traidor, nem tinha nascido de novo ainda, Judas. E outros 11. Um estava mais perto de Jesus do que qualquer outro. Era João. João chegou a botar a cabeça no peito de Jesus. Ele tinha maior intimidade com Jesus do que qualquer outro ser humano na terra. E fora João, tinha Tiago e Pedro, que formavam os três, que nos momentos mais importantes eram chamados por Cristo. No momento do Monte da Transfiguração, no Getsêmani, na hora que ele foi ressuscitar a menina, ele chamou os três, somente os três. No Sermão do Monte, ele anunciou a sua volta, ele falou com 4, Pedro, Tiago, João e André, ou Pedro e André, Tiago e João. 2 irmãos, duas duplas de irmãos. O restante dos apóstolos estava com Jesus, mas estavam mais distantes. A Bíblia nos mostra claramente que você pode estar mais perto de Cristo ou mais longe dele, mesmo sendo cristão. E a gente deve procurar estar cada vez mais perto dele. Eu fico pensando, João botou a cabeça no peito de Jesus e pôde ouvir as batidas do coração de Cristo. A gente deve querer estar tão próximo de Cristo a ponto de sentir sua presença especial. Isso se chama devoção. É um desejo que deve haver em nós, mais perto do Senhor. Irmãos, a gente não entende uma coisa, sabe? A nossa salvação, ela não é o fim, ela é o começo. Tem muita gente que pensa que a salvação é o fim, né? Ah, já estou salvo. Fechou. Beleza. Alcancei. Acabou. Agora é só esperar a glória e ir embora. A salvação é o começo de um processo maravilhoso. É um desenvolvimento. O processo da santificação é como uma escada que a gente vai subindo, cada vez mais perto do Senhor. A gente deve querer mais e mais crescer na graça e no conhecimento, estar mais perto, mais intimidade, mais comunhão, mais próximo. E em vez disso estagnar, deve ser um processo sempre, está sempre aumentando. Vocês se lembram daquele rio lá de Ezequiel? No final do livro de Ezequiel, fala que o rio começou, né? E Ezequiel começou, primeiro o rio batia no tornozelo dele, depois no joelho, depois na cintura, e depois ele tinha que nadar no rio. O que vocês acham que é aquilo? Aí que vem a interpretação, né? O que é isso aqui? Aquele rio significa as bênçãos espirituais de Deus. Você pode estar vivendo com Deus, desfrutando das suas bênçãos, lá no tornozelo, pouquinho, ou no joelho, um pouquinho mais, ou na cintura, um pouquinho mais, ou você pode estar nadando em comunhão com Deus. A gente acha que é só, fui salvo, né? Nasci de novo, tá bom, agora é só aguardar a morte. Os apóstolos olhariam para a gente e falariam assim, quão tolos vocês são. Porque os apóstolos, depois que Jesus partiu para o céu, então, que eles foram cheios do Espírito Santo, eles viveram experiências gloriosas com Cristo. Eles viveram uma vida abundante aqui nessa terra, cheia de alegria, cheia de frutos. Devoção. Aquele que tem devoção a Deus, ele honra a palavra. Veja o verso 151 e 152.
151, tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Veja que não está dizendo assim, todos os teus mandamentos ou toda a tua palavra contém a verdade. Não. São a verdade. A palavra de Deus é a verdade, como Jesus disse em João 17, quando estava orando ao Pai, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você fizer a equação das palavras de Jesus, você vai chegar à simples conclusão, que ele estava orando para que o Pai santificasse o seu povo por meio da sua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então santifica-os na tua palavra, que é a verdade. Já o oposto é a mentira, né? E a mentira de quem? Do diabo. 152, acerca dos teus testemunhos eu soube. Que lindo isso, né? Eu soube, desde a antiguidade, que tu os fundaste para sempre. Quer dizer, a palavra é eterna. Eterna. Foi escrita para durar, para permanecer. Foi escrita naquela rocha que nunca se dissolverá. Agora, na 20ª estrofe, que vai dos 153 ao 160, a gente pode dizer que o assunto principal aqui é proteção. Porque ele pede demais a proteção de Deus. E não é nada errado nisso. O Senhor Jesus nos ensinou o Pai Nosso, e a última petição do Pai Nosso diz o quê? Livra-nos do mal. E esse mal aí pode ser traduzido também como maligno. Talvez o Senhor tivesse dito que nós devemos orar, Senhor, livra-nos do diabo. Então, nenhum problema em pedir proteção, nenhum problema em pedir que o Senhor nos ajude. Irmão, tem uma confusão nossa, que é o seguinte: os inimigos espirituais ou físicos estão se aproximando, aí a gente vai orar, aí alguém pode pensar, ou a gente mesmo pode pensar, não, isso é falta de fé. Não é falta de fé. Nós somos chamados pela Bíblia a orar. Deus nos protegerá, mas nós temos que pedir por proteção. Deus nos alimentará, mas nós temos que pedir por alimento. Deus nos abençoará, mas nós temos que pedir suas bênçãos. O Senhor é que mandou isso. Temos que pedir tudo. Pão nosso de cada dia, o perdão. Algumas coisas que já foram até nos dadas e outras que nos foram garantidas, assim mesmo o Senhor quer que a gente peça. Então se você ora assim quando está passando ali perto ali do pessoal ali, você ora, Senhor, guarda-me aqui nesse lugar tão perigoso. Isso não é falta de fé, isso é fé, isso é obediência à palavra. Quando você está dirigindo seu carro, para aquela motinha assim, suspeita, assim, do teu lado, agora foi, e você fala, Senhor, guarda a minha vida, da minha família, e está totalmente certo. Isso não é falta de fé. Falta de fé é você dizer, já era, acabou, estou perdido, estou sozinho, não tem ninguém para me guardar, já era. Isso não, isso é falta de fé. Agora, pedir, você vai ver ele aqui pedindo. Ele pediu o salmo todo, né? Outra coisa, a gente fala assim, não quero, eu quero orar, mas eu não quero pedir não, só quero agradecer. Irmão, Deus não gosta disso não, irmão. A gente tem que agradecer, mas a gente tem que pedir sim. Porque a petição é uma confissão de dependência. Se você não pede, você está dizendo que dá para resolver. Ou você está dizendo que Deus vai atuar automaticamente. Piloto automático. Ligou lá o piloto automático, vai dormir que o avião vai embora. Sozinho. Não. Nós temos que pedir sim, sem vergonha de pedir. Pedir muito mesmo.
Agora, de preferência, mais para as pessoas e menos para nós, né? Mas nós temos que pedir isso por nós também. Por quê? Se nós vacilarmos, muitos vão cair. Muitos vão cair. Então nós temos que orar pela nossa vida. Para Deus sustentar, porque é para a glória dele. Então, irmãos, orar, pedir, não tem nada demais em pedir. Outra coisa, não tem nada demais também em pedir perdão. Ah, mas eu já errei nisso, pede perdão de novo. Ah, mas aí Deus não vai... Pede perdão de novo. Todas as vezes que você pecar, não fica... Ah, eu estou com vergonha já de falar com Deus. Você tem que ter vergonha de pecar e não falar com Deus. Vai lá e fala com Ele de novo. E continua pedindo a Ele poder para vencer as tentações. Veja só, irmãos, verso 153 até o 158, vai ser só petição, olha só. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleitei a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Você pode notar que no final de cada frase está lá a escritura, né? Eu não me esqueci da tua lei, livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, 155, pois não buscam os teus estatutos. Isso aqui é tão importante, né, irmão? Por que o mundo está do jeito que está? Porque o mundo não busca a palavra de Deus. Então a salvação está longe deles. Irmão, a pessoa que não quer saber da Bíblia, ela não poderá ser salva. É pela Bíblia que a pessoa é salva. A não ser que haja haver uma mudança de mentalidade, uma mudança de coração, essa pessoa não vai ser salva. Enquanto ela rejeitar a Bíblia, não há chance para ela. Ah, a Bíblia é um livro mentiroso, um livro escrito por homens. Vai ficar nessa. Aqui. 155. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. 156. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. 157. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Que bom, né? 158. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Mesma coisa daquele outro versículo, né? Ele se sentiu aflito de ver os pecadores desprezando a palavra. Irmão, todo cristão genuíno nessa nossa geração deve viver aflito nesse sentido, olhando para a humanidade. Deve ter uma aflição no nosso coração ao ver um mundo tão afastado, nunca teve tão afastado, a não ser antes de Cristo. Antes de Cristo vir à Terra, depois que ele veio, esse é o momento de maior afastamento da história. Até mesmo a igreja está afastada da palavra. Quanto mais o mundo. Os especialistas hoje falam que a nossa era é a era pós-cristã. E é mesmo. A sociedade já não é mais regrada pela moral bíblica. Não é mais. Nada mais. Hoje as pessoas vivem como se Cristo nunca tivesse pisado nessa terra e como se a Bíblia não existisse. Até mesmo, como eu falo, até as próprias igrejas, muitas delas estão ensinando algo totalmente diferente do que a história da igreja, do que a Bíblia Sagrada sempre disse para ensinar. Então, essa tristeza deve estar sempre no coração, e isso deve ser transformado em oração. Pensa, irmão, se a igreja não orar, quem é que vai orar? E olha, ora pela igreja também. Pela igreja.
porque está difícil. Ora pela igreja, ora por esse mundo perdido, interceda, transforme a tua aflição em oração. Então, irmãos, nessa estrofe ele vai falar 3 vezes, vivifica-me, que quer dizer o seguinte, me dá vida, Senhor, que eu possa resistir, que eu possa me levantar, que eu possa continuar, que eu possa ser cheio da tua vida na minha vida. Vivifica-me, dá-me vida. Você pode fazer esse tipo de oração, irmão, toda vez que você estiver desanimado, frio, seco, indiferente, Senhor, me dá vida. Quando você lê lá João 10:10, aí é que eu digo, você tem que parar para meditar. Jesus falou, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Aí você diz assim, amém, eu tenho vida, graças a Deus, sou crente, nasci de novo. Mas para que tenham vida, e vida com abundância. Espera aí, para tudo. Eu tenho essa vida abundante hoje? Pesquisa na Bíblia o que é a vida abundante. Vida de alegria, de paz, de amor. Aí você, peraí, eu tenho essa vida abundante? E eu acho que não. Então vocês têm que chegar, Senhor, o Senhor prometeu dar vida abundante para quem fosse teu. Dá-me essa vida, Senhor. Irmãos, muitos avivamentos aconteceram, muitas pessoas foram tremendamente abençoadas, porque aconteceu avivamento em famílias, em cidades, em países inteiros, mas também aconteceu avivamento particular, em grandes homens e mulheres, Deus chamou avivamento pessoal. Grandes pregadores começaram assim, eles viram lá, João 14:23, aqueles que me obedecerem, eu me manifestarei a ele. Para tudo. Eu tenho experimentado a manifestação de Cristo na minha vida? Aí a pessoa, não. Então a pessoa começava a clamar, Senhor, manifesta-te a mim, Senhor. E o Senhor vinha e enchia aquela pessoa do Espírito Santo, fazia coisas impressionantes. Então a gente tem que orar a palavra. A gente tem que ver as promessas da palavra. Não. Eu não tenho isso, então eu quero ter. Por exemplo, você pode dizer que é uma pessoa cheia do Espírito? No Novo Testamento era o padrão normal da igreja, era todo mundo ser cheio do Espírito. Era algo normal. Hoje não mais. Existe aí alguma coisa aí que o pessoal fala que é ser cheio do Espírito, que você compara com a Bíblia, parece que não é. Cheio de Espírito bíblico mesmo. Todos nós somos? Ah, não somos. Então, vamos buscar. A palavra também é isso, é uma ponte, é um elo para a oração. Porque o que a gente faz? A gente lê a palavra e fica triste, né? Aí, poxa, eu não sou assim. Puxa vida, fecha a Bíblia desanimado. Tinha que orar. Poxa, Senhor, eu não sou assim. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero que isso aconteça na minha vida. Quero te glorificar. Cumpre essa palavra na minha vida. Vocês amam Jesus? Ou alguém aqui não ama Jesus? Se a gente ama, a gente quer ver Ele manifestado na nossa vida, ou não? Poxa, se a gente não quer mais de Jesus, então a gente não ama Ele coisa nenhuma. Então, quero mais, Senhor, mais de Ti, conforme a gente canta aí de vez em quando, né? Mais de Ti. Quero Te conhecer melhor, eu quero que o Senhor se revele a mim, como o Senhor se revelou a outros. E a mesma coisa o avivamento. Senhor, derrama um avivamento como o Senhor fez no passado. O Senhor pode fazer, o Senhor mesmo Deus. Aqui mesmo nessa igreja Ele já fez. Mas é preciso acreditar, irmão. Preciso fé.
A gente não pode orar como um derrotado. Tipo assim, Senhor, derrama um grande avivamento, entre parênteses. Eu sei que não vai acontecer mesmo, mas na sua igreja, Senhor, derrama aquele avivamento, entre parênteses. Acho que não vai dar mesmo. Isso não é oração. Tiago fala que a gente tem que orar com fé. Ou então vai orar igual aquele pai daquele menino epilético lá, ou endemoniado lá. Vamos falar, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Vamos terminar aqui, irmão. 159, 160. O servo demonstra a sua consideração pela palavra. De novo. Olha lá. Considera como amo os teus preceitos. Isso aqui é demais, irmão. Ele fala para Deus. É igual Pedro falou, né, para Jesus. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Ponto final. Quando você chega na frente de Deus, onisciente, e diz, o Senhor sabe isso, tem que ter muita coragem. Tem que ter realmente o que você está falando, porque senão vai ser uma grande ilusão, né? Considera como amo os teus preceitos. Eu amo a tua palavra, Senhor. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. E ele termina no verso 160. A tua palavra é a verdade. A gente deve encher a boca para falar isso, né, irmão? A palavra de Deus é a verdade. A gente tem vergonha hoje. A igreja está com vergonha. O diabo nunca foi tão forte nessa terra. Cara, essa sociedade aí tola, essa sociedade aí que ninguém pode falar mais nada, todo mundo com vergonha de falar a verdade. O pecado está comendo solto e os cristãos estão tudo dando joinha. Legal, bacana. E ninguém tem coragem de afirmar mais a verdade. Não, a Bíblia é a verdade, a tua palavra é a verdade. E o que está escrito nela vai acontecer. Nós temos que resgatar isso, irmão, a coragem, a seriedade, a franqueza, a confiança na palavra. Tua palavra é a verdade, desde o princípio. A cada um dos teus juízos. E cada um dos teus juízos dura para sempre. E lembrando que juízos aqui é sinônimo de palavra também. Veja, lá na outra estrofe ele tinha falado 2 vezes que a palavra é a verdade e que era eterna. Agora ele juntou tudo no verso 160. E falou, tua palavra é verdadeira, tua palavra é eterna. Dura para sempre. E meus irmãos, a nossa fé, a nossa vida está firmada nessa palavra. Imutável. Duradoura. Inquebrantável, não importa. Sabe o que eu fico achando? Eu acho assim, só Deus para fazer isso, irmãos. Que numa sociedade pervertida como nós estamos vivendo, onde a própria igreja já se vendeu, a sociedade, ainda existem aqueles joelhos que não se dobraram diante de Baal. E por que existem? Porque Deus é fiel. Sempre quando o Senhor falou, olha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Hoje existe muita igreja com nome de igreja que não é igreja, mas o Senhor fala, mas eu continuo edificando a minha igreja, a minha verdadeira igreja, que ouve a minha palavra, que vive a minha palavra, que vive o evangelho, que ensina o evangelho, que afirma a verdade, ela vai continuar, porque quem está edificando ela sou eu. Que coisa tremenda, eu fico bobo, irmãos. Era para nós todos já estarmos também na onda do mundo e da igreja moderna. Mas não. Aqueles que são regenerados, eles são cativos à palavra, eles não conseguem. Podem arrancar nossa cabeça, mas não tiram a palavra da nossa vida. Tem como? Está selada, está guardada, está gravada, e não adianta vir ensino A, B ou C. O Senhor falou que os
falsos profetas, se possível, enganariam até os escolhidos, mas não é possível enganar os escolhidos. A tua palavra é a verdade, e somente a tua palavra. Homem não é verdade, não tem verdade, o homem é mentiroso. A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso. Muito menos o diabo tem a verdade, ele é o pai da mentira. Mas a palavra de Deus é a verdade e ela dura para sempre. É uma verdade que vai existir para sempre. Mesmo depois que os céus e a terra se passarem, mesmo depois que nós já estivermos na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, a palavra de Deus continuará ecoando em nossas mentes. Eu fico pensando se não haverá um seminário bíblico lá na Nova Jerusalém, onde a gente vai tirar todas as dúvidas. Eu não sei, eu acho que a nossa mente, assim que for glorificada, as dúvidas já serão dissipadas. E a gente vai poder saber cada passagem, cada mistério insondável, a gente vai poder saber todos eles. Meu amado, a palavra é verdadeira, a palavra é eterna, que ela possa estar no teu coração e que você possa amar essa palavra, viver essa palavra, estudar, meditar, honrar essa palavra. George Whitefield, que foi talvez, depois do apóstolo Paulo, o maior pregador que já existiu, ele varreu a Inglaterra inteira, o país de Gales, Escócia, Estados Unidos, tudo no século XVIII, varreu de ponta a ponta. Milhares e milhares se converteram, centenas de milhares ouviam cada ar livre que ele fazia. Ele orava, ele lia a Bíblia todos os dias de joelhos, meus irmãos. De joelhos ele lia a palavra. E ele cria na palavra. Certa vez um homem ateu passou correndo, né? E David Hume passou correndo e falaram para ele assim: você está indo para onde assim correndo? Eu vou ouvir George Whitefield. Aí, mas você é ateu, você não acredita em nada que ele fala. Eu não acredito, mas ele acredita. O homem gostava de ouvir ele falar só pela convicção dele. E é isso que a gente precisa hoje em dia, irmãos. Crentes convictos, corajosos, que sabem o que creem, que não se dobram diante dessa sociedade maligna, perversa, que não tem nada de Deus. Crentes que não têm vergonha do Evangelho. Senhor, muito obrigado por essa palavra tão maravilhosa. E perdoa-nos, Senhor, por não tratar essa palavra melhor, por não honrar ela tanto quanto esse homem honrava. Ó Senhor, vivifica-nos, ó Deus, que possamos realmente mudar, que possamos nos entregar a essa verdade maravilhosa e ser avivados, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, pela Tua verdade. Eu quero, Senhor, pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um nesse momento. E abençoa, Deus, nossa irmã Carol, que hoje está fazendo mais um ano de vida. Obrigado pelo seu aniversário, obrigado, Senhor, por ela estar conosco aqui na tua casa. Abençoa, Deus, o seu namoro, a sua família, tudo com relação a ela, sua vida espiritual. E que ela venha, Senhor, cada vez mais servir o Senhor com alegria. E o Senhor venha falar com ela sempre. E ela possa ser uma bênção nas tuas mãos, como tem sido, para a glória e para a honra do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.